Bom dia, meu irmão, minha irmã. Seja mais uma vez, se sinta privilegiado de ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus que é poderosa para transformar a sua vida, para salvar áreas da sua vida naturais e salvar o seu espírito eternamente. Jesus, que é a palavra de Deus, Ele é poderoso para isso, para nos salvar, para nos transformar. O Espírito Santo veio para quê? Para nos guiar a toda a verdade. E quando nós conhecemos a verdade, praticando essa palavra, nós vamos o quê? Vivemos vidas livres. E é isso que Deus tem para você e para mim. E o ano passado, no final do ano passado, no aniversário da igreja, nós fizemos, nós temos o hábito lá no Sal da Terra, de fazermos sorteios gratuitos, e já deixo o convite para você, quando o Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e o Natal, e o aniversário da igreja, são 4 datas que nós costumamos fazer esses eventos lá na igreja, Então já convido você antecipadamente para que quando chegar essas datas, você ir lá na igreja para participar, se alegrar, ter comunhão e quem sabe ganhar um presente. E nós tivemos agora no final do ano, no aniversário da igreja, nós fizemos um sorteio lá, foram sorteados, foram 2 câmeras digitais, 2 tablets e uma bicicleta elétrica e uma scooter elétrica. Fizemos uma festa muito grande lá, muita gente, foi muito gostoso. E foi interessante porque como que o sorteio é feito? Todas as pessoas que vão, excluindo pessoas da liderança e da diretoria da igreja, da nossa igreja, que não participam dos sorteios. Então todas as demais pessoas, tanto membros da igreja quanto visitantes, todos eles ao entrar, eles recebem um númerozinho, eles recebem um número, um número igual é colocado dentro da urna, e essa urna no final é sorteado o presente para quem ganhar ali, o número que for contemplado. E esse culto até, inclusive estava conosco o pastor Júnior, e Deus usa o pastor Júnior assim, muito com milagre, com cura, com coisas assim maravilhosas. Então teve um período ainda longo, o culto foi um culto mais longo, teve oração, experimentamos ali da manifestação do poder de Deus, foi uma maravilha. E teve uma senhora, uma pessoa lá, não sei, que por um motivo ou outro ela não pôde esperar até o final do culto. E por um outro lado teve uma outra pessoa que chegou só no final. E quando ela chegou no final, ainda estava no período de oração, essa pessoa chegou no final e pediu para um dos irmãos lá na igreja, falou assim, me dá um númerozinho para concorrer ao sorteio. Aí esse irmão, ele pegou e falou assim para ela, não vou te dar não, você chegou aqui só no final, você tinha que estar aqui desde o início. E eu achei interessante que ela não foi embora. Ou seja, ela não estava ali simplesmente por causa do sorteio. Ela ficou. E por outro lado, essa pessoa que por algum motivo não pôde ficar, ela pegou e foi embora. E quando essa pessoa estava saindo, essa que tinha chegado por último disse para ela, você tem um número aí? Ela falou assim, tem. Você pode me dar? E deu o número para ela. E sabe o que foi o mais interessante de tudo? Que o primeiro presente, que foi uma câmera digital, o primeiro a ser sorteado, foi exatamente o número que estava com essa pessoa que não pôde esperar e passou para essa pessoa que chegou por último e pegou ali o número e ela foi a sorteada, ela foi a contemplada. E eu fiquei sabendo dessa história depois, que esse irmão veio contar comigo, falou assim, olha que coincidência, olha o que aconteceu. E Deus, nesse dia, Ele me ensinou algo que eu achei muito interessante, que é a respeito da perseverança. O que é uma pessoa perseverante? Uma pessoa perseverante é uma pessoa que ela consegue ficar firme, tolerar, ser constante, permanecer, ainda que ela esteja ouvindo não, ainda que as coisas não estejam acontecendo segundo a vontade dela, nem no tempo dela, as coisas estão contrário àquilo que ela queria, mas ela permanece. Foi exatamente a história de uma que não perseverou e a história da outra que perseverou. Não sei qual foi o motivo que fez com que essa pessoa fosse embora. E também essa outra que, então, vamos usar, ela não perseverou. E a outra que ela chegou e falou assim, não. Ela recebeu um não. Mas ela falou, não, eu vou ficar. Eu vou ficar aqui. Então, não é independente, eu não vou ganhar, não vou participar do sorteio, não, mas eu vou ficar. E por ela ter ficado, ela pegou esse cupomzinho e foi a primeira a ser sorteada, a primeira a ser contemplada. Uma pergunta para você. Você é uma pessoa perseverante?
Você é uma pessoa que fica firme, ainda que você ouça um não? Você é uma pessoa que qualquer coisinha, né, faz com que você mude? Qualquer pedrinha no seu caminho te muda? Você já viu... meu pai mora onde meu pai mora, no bairro onde ele mora, é um morro bem forte, bem íngreme a descida ali, né? Para quem está descendo é descido, para quem está subindo é subido. Então, quando chove, às vezes dá umas chuvas fortes, né? Eu olho ali, então tem aquelas rampinhas de garagem para carro. A chuva, a enxurrada que está descendo ali, ela de maneira nenhuma ela é impedida daquela... Porque tem uma rampa. Ou ela desvia ou ela passa por cima. Mas ela de maneira nenhuma ela para. E você? Você quando vê uma rampa, quando vê um obstáculo, quando vê uma adversidade, você é daqueles que param? Você é daqueles que abrem mão? Ou você é daqueles que deixam eu arranjar uma estratégia aqui? Ou eu passo por cima, ou eu passo pelo lado, mas parar eu não vou parar de jeito nenhum. Quem que é você? Eu ouvi uma vez uma história. Você já viu aquele filme que chama O Náufrago, com o Tom Hanks? Que ele era funcionário de uma empresa que chama, né, Federal Express, né, o FedEx, que é uma empresa que faz entregas como se fosse o Sedex do Correio aqui no Brasil, mas lá 100% via avião, né, via aeronave. E um dia eu li a história desse rapaz, eu esqueci o nome dele, do presidente dessa empresa chamada FedEx agora, que eu achei muito interessante. Ele quando ele tinha os seus 16, 17 anos, ele era funcionário de uma empresa de correio aéreo nos Estados Unidos, e ele era um funcionário ali, que trabalhava na logística, que trabalhava na embalagem, e ele começou a ver, né, que era um ramo interessante, tinha futuro, mas do jeito que estava muito desorganizado. E ele era jovem ainda, ele era menino ainda, 16, 17 anos. E aí o que aconteceu? Chegou o tempo dele ir para a faculdade, ele foi fazer um curso de administração de empresas e, né, deixou de trabalhar nessa empresa, mas o coração dele sempre desejou isso. E aí o que aconteceu? Para ele se formar, ele tinha que fazer tinha que entregar um trabalho no final do curso, conclusão do curso. E ele fez um trabalho, ele montou uma empresa como se fosse, já com o nome Federal Express, como se fosse essa empresa de aviação, esse correio aéreo para os Estados Unidos inteiro. E ele apresentou esse trabalho para os seus professores. Sabe qual? Imagina a nota que ele tirou. Ele tirou uma nota C. Ele tirou a nota mais baixa que poderia. Ele disse que ele quase teve que refazer o projeto, ele quase não passou, não se graduou, não se formou, porque o projeto final dele, né, a conclusão de curso dele, quase que não teve média para ser aceita. Um professor deu nota C para ele. E aí o que aconteceu? Ele se formou, pegou o diploma, saiu da faculdade e montou a Federal Express. E ele acreditava tanto nessa empresa, ele cria tanto no coração dele, ele confiava tanto que ia dar certo, que durante 2 anos, e aí ele pegou um dinheiro emprestado, vendeu o que ele tinha, comprou 2 aeronaves bem pequenininhas, bem modestas, e começou a trabalhar, e disse que durante 2 anos ele só teve prejuízo. Mas ele acreditava tanto, ele tinha tanta certeza que era isso, que do jeito que ele estava fazendo ia dar certo, ele estava perseverando, né? Recebeu nãos, recebeu prejuízo, recebeu estatísticas em vermelho que não estava dando certo, mas ele tinha tanta certeza que era aquilo que ia dar certo na vida dele, que ele perseverou durante 2 anos. A partir do 3º começou a dar certo, o 5º, o 10º, eu acho que a empresa começou por volta de 1970, nos Estados Unidos, e hoje a Federal Express, né, junto com uma outra que chama UPS nos Estados Unidos, são as 2 maiores companhias de entregas expressas, né, desse correio aéreo do mundo inteiro. Ele só perde em número de aeronaves, a FedEx só perde para a Delta Airlines nos Estados Unidos. Não sei quantas centenas de aeronaves, e quando estou falando aeronave, já não é mais o bimotor ou o monomotor que ele comprou lá atrás. Agora são Boeing, são cargueiros enormes, caríssimos.
Agora ele tem um faturamento, lá atrás era um faturamento negativo, estava no vermelho. Agora é faturamento na casa dos bilhões de dólares que ele tem. Por quê? Porque ele confiou, porque ele perseverou, porque apesar do não, apesar do eu não acredito, apesar do não vai dar certo, ele sabia que ia dar certo. Ele tinha dentro dele que ia dar certo. E você? Quem é você? Quando você recebe os nãos, quando aparecem os obstáculos, quando pode, às vezes você começou um projeto aí e parece que no primeiro mês não deu certo, no segundo também não, então vou largar a mão disso. Quem é você? Eu lembro lá da igreja, quando nós começamos. Quando nós começamos, a igreja, na verdade, começou na sala da casa do meu pai. Eu deixei uma igreja onde eu era um pastor auxiliar, que tinha salário, tinha plano de saúde, tinha casa alugada. Eu abri mão de tudo aquilo por um sonho que Deus tinha colocado dentro do meu coração. De um evangelho diferente, de um evangelho, sabe, simples, prático, esse evangelho que você está ouvindo. Uma graça diferente. Não estou aqui para falar que eu sou o certo e os outros. Eu estou falando que era algo diferente, que Deus tinha para mim. E eu cria tanto nisso que, graças a Deus, eu tinha me casado, né, com uma mulher de Deus também, que cria, que tinha um chamado de Deus, que queria as coisas de Deus, que eu fiz uma proposta indecente para ela. Eu falei, meu bem, você acredita no chamado de Deus na minha vida? Acredito. Eu falei, você está disposta a abrir mão disso tudo para começar algo do zero comigo? Aí ela falou assim, eu estou. E aí a igreja começou, eu peguei a minha esposa, a Thelma, e fomos morar na casa do meu pai, porque não tinha salário, não tinha aluguel, não tinha plano de saúde, não tinha nada. E durante um ano nós moramos na casa do meu pai. Nesse ano foi quando começou a igreja, na sala da casa do meu pai. E quando nós alugamos o lugar, que nós estamos até hoje, ali éramos poucos irmãos, sabe? Os primeiros meses foram terríveis. Mas quando eu falo terrível, foi terrível demais. De fazer culto com 6 pessoas, 10 pessoas. Sabe, do lado de fora, todo mundo, eu não acredito, eu não quero. Pessoas que diziam que estavam comigo, também não estava nada. Sabe, pastores que se levantando, não sei nem se são pastores, né? Homens que pregam a palavra de Deus, mas não sei se são pastores, não. Sabe, se levantaram e falaram mal e amaldiçoaram, não vai dar certo. Sabe, foram muitas adversidades, foram muitos nãos, a resistência foi muito grande. Mas dentro do meu coração tinha algo que falava, é isso que eu tenho para a sua vida. Você vai alcançar vidas. E hoje, graças a Deus, nós somos mais de 300 pessoas. Graças a Deus eu saí da casa do meu pai. Graças a Deus eu não preciso mais de plano de saúde, porque Deus tem sido a minha saúde. Amém? Não tenho salário até hoje, porque eu vivo das ofertas. Oferta da igreja, não. Oferta de irmãos que olham em mim, que veem que eu tenho um chamado. Eu não tenho salário. E também não estou falando que um pastor ter salário errado, também não é isso, não. Mas eu escolhi viver dessa forma. No começo foi difícil, foi terrível. Mas e hoje? E hoje tem sido bênção, porque eu tenho visto esse evangelho alcançando e impactando vidas, salvando vidas, transformando vidas. Essas semanas para trás aí, eu tive o prazer de batizar uma senhora de 81 anos lá de Águas da Prata, que chegou aos ouvidos dela um CD. Ela já é de uma igreja, mas uma igreja tradicional. Ela estava descontente. Ela queria o evangelho vivo, esse evangelho simples de Jesus. E esse programa que você está ouvindo, eu separo, né? Tem lá na igreja tem os DVDs, que é o áudio e o vídeo, e tem também os CDs em MP3, que é só o áudio. E chegou aos ouvidos dessa senhora aqui em Águas da Prata, de 81 anos, religiosa, esse evangelho. E algumas semanas dessa atrás ela me ligou e falou, pastor, eu quero ser batizada, eu preciso ser batizada, eu desejo entregar minha vida para Jesus. E ela não tinha como vir aqui. Teve um irmão na igreja que também se disponibilizou, eu vou buscá-la. E buscou e trouxe ela num culto de domingo, e ela se batizou e ela ficou maravilhada com Deus. Sabe assim, alegre, satisfeita com o agir de Deus, desse evangelho. Então hoje eu olho para trás, e se há 5 anos atrás eu tivesse, na primeira resistência, no primeiro obstáculo, eu tivesse falado não. Acho que lá na igreja nós já batizamos quase 300 pessoas. Só esse ano que passou foram, acho que 160 pessoas que nós batizamos.
E se não tivesse esse evangelho, essa porta, iria para outra, não sei. Eu sei que Deus tem pessoas para mim. Eu sei que Deus tem uma obra através da minha vida. E eu sei que Deus tem uma obra através da sua vida. Você precisa se jogar, se lançar nas mãos desse Senhor e deixar Ele agir na sua vida. Os obstáculos vão aparecer? Vão, e daí? Os obstáculos, eles foram criados para serem ultrapassados. Amém? Daqui 2 minutinhos nós vamos voltar. Você vai ver num texto aqui na Palavra de Deus de uma mulher que recebeu um não até do próprio Jesus. Mas ela ficou firme e ela teve vitória. Amém?